Bom, eu e você precisamos de fé para começar. E também precisamos de perseverança para terminar aquilo que nós começamos. Sem fé e sem perseverança, nós nunca acessaremos o nosso máximo potencial e muito menos acessaremos o cumprimento das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos de fé e de perseverança. A perseverança é uma ferramenta indispensável para aqueles que querem viver o plano completo de Deus, o projeto completo de Deus. Eu acredito que você concorde comigo quando eu digo que ter fé para a salvação é suficiente para nós irmos para o céu, mas apenas através da perseverança é que nós conseguiremos acessar todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E essa é uma verdade indiscutível. E também nós sabemos que a falta de perseverança é o motivo pelo qual muitas pessoas com potencial incrível, com promessas de Deus para serem cumpridas, não conseguem alcançar esse projeto completo do Senhor, porque até começam bem, mas param no meio do caminho, ou então vivem andando em círculos, tem momentos de pico, momentos de intensidade, mas também momentos de uma queda muito grande. E por isso muita gente não está vivendo o que poderia viver, porque falta perseverança. Mas o que é a perseverança? A perseverança é a capacidade de resistir a qualquer tipo de pressão, com o objetivo de alcançar o que eu desejo, mas trazendo para um contexto espiritual, alcançar o que Deus prometeu para a minha vida. Isso é perseverança. E eu sei que você, quando leu ali o capítulo 11 de Hebreus, você percebe que algumas pessoas são citadas como exemplos de fé. É a famosa galeria dos heróis da fé. Só que há um detalhe importante. Quando você começa a ler a descrição do que esses heróis vivenciaram, você percebe que não foi apenas a fé, mas, além da fé, eles acrescentaram a capacidade de não desistir, para que então todo projeto de Deus se completasse com êxito. Porque a perseverança, no contexto bíblico, significa exatamente isso. É a capacidade de não desistir, de continuar, de perseverar, de avançar. Mas por causa da falta dessa perseverança, é que muita gente tem fé para sair do Egito, mas para no Mar Vermelho. Tem fé para sair com êxito, com felicidade, com empolgação, mas quando os desafios começam a se levantar, infelizmente ficam no meio do caminho. Mas nessa galeria temos homens como Noé, que começou com fé, perseverou, mesmo diante da pressão, mesmo diante das dúvidas que quiseram impor sobre ele, e ele foi até o final. Temos Abraão, que saiu da sua terra com uma visão, com uma promessa, e depois de 25 anos ele começa a ver, com o nascimento de Isaac, essa promessa começar a se cumprir. Temos também no nosso exemplo maior que foi Jesus. Jesus começou de uma forma extraordinária e terminou de uma forma ainda mais extraordinária, mas ele teve que perseverar diante de pressões extremas, muito extremas. Mas a pergunta é, quantas pessoas que têm essa fé para começar, que já começaram há anos, mas não conseguem viver a plenitude das promessas de Deus? Porque ainda escorregam em pecados de estimação, porque ainda questionam a forma de Deus agir e trabalhar, porque ainda agem com muita impaciência, não têm paciência para esperar o que Deus prometeu se concretizar. Alguns porque talvez ainda estejam na zona de conforto, vivem uma inconstância, outros por causa da falta de convicção do chamado, do seu propósito, outros porque estão envolvidos em relacionamentos que não dão certo, gente que poderia já ter chegado muito longe, mas não chegou, porque não desenvolveu algo chamado perseverança. E por isso hoje eu quero propor um tema muito simples: desenvolva perseverança. Porque eu sei que essa ferramenta é o que você precisa, é o que eu preciso, para que juntos nós acessemos o projeto completo de Deus para a nossa vida, porque Deus tem muito para fazer, Ele tem pressa em fazer, mas a nossa pergunta é, será que nós estamos prontos para receber? Essa é a grande pergunta. Pastor, aonde que isso está na Bíblia? Na Bíblia inteira. Mas, por exemplo, em Tiago 1, ele diz assim:
A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês se tornem maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então a perseverança nos faz amadurecer. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 5, ele diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Nós também temos Jesus em Mateus 24, 13, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós também temos o mesmo Jesus em Lucas 21, 19, dizendo: é perseverando que vocês obterão a vida. E também temos em Apocalipse 2, 26, a declaração de que aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, ou seja, perseverar, darei autoridade sobre as nações. E eu resumo todos esses textos dizendo que a perseverança é a ferramenta que nos habilita para as promessas. Você pode dizer: a perseverança é a ferramenta que nos habilita para as promessas. Então eu quero ler o texto do Salmo 105, a partir do verso 17. E eu quero começar a compartilhar um relato muito conhecido, mas eu quero trazer uma profundidade diferente para você. Diz assim o texto, Salmo 105, a partir do verso 17. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós precisamos desenvolver perseverança. Não dá mais para saber que o Senhor tem algo maior e por causa da falta de perseverança, nós nunca acessarmos esse algo maior que o Senhor tem. Então a minha oração é para que o Senhor levante nesse lugar uma igreja dominada por um espírito perseverante. Perseverante nas tuas promessas, perseverante na tua vontade. E que assim, já nos próximos dias e semanas, nós possamos comprovar os frutos da perseverança que começamos a desenvolver hoje. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Você está aí, querido? Bom, provavelmente você conhece a história de José do Egito. Um jovem hebreu que sai da posição de escravo para se tornar governador da nação mais poderosa daquele período. Só dividia poder com a Suméria, mas era tipo Estados Unidos e Rússia, duas nações muito poderosas. Esse jovem foi gerado num contexto bem complicado. Antes do pai dele casar com a mãe dele, ele foi obrigado a casar com a tia. Ele foi forçado pelo sogro a viver esse contexto. E naquele contexto complicado, José é o primeiro filho realmente esperado e desejado. E ele, dentro de uma família de 12 filhos de Jacó, era o mais amado, o mais valorizado, o mais reconhecido. O pai fazia questão de dizer que ele gostava mais de José do que dos outros 11 filhos, e isso gerou um contexto bem complicado dentro daquela família. Somado a alguns comportamentos imaturos de José, a coisa era muito feia. Era uma grande confusão dentro daquela casa. Os irmãos não conseguiam ter uma conversa amigável com ele, invejavam ele, o contexto era bem complexo. E a coisa começa a piorar porque um dia José teve um sonho, e nesse sonho Deus revela a ele um futuro de glória. Ele seria um grande líder, inclusive um grande líder que governaria sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, sobre a sua família. E ele comete o erro de expor esse sonho para os seus irmãos. E aquilo não gera nada de bom, num contexto que já era complicado. E ele continua nesse processo. Ele ganha um presente do pai, que era uma túnica especial, que os seus irmãos, claro, queriam ter, mas não tinham. E isso tudo vai se somando a uma série de situações que eu vou compartilhar, que fizeram com que os seus 11 irmãos construíssem um plano para que José fosse morto. Ele acaba sendo vendido para uma caravana de ismaelitas que o vende
para um capitão da guarda de Faraó no Egito, e aquele menino se torna um escravo, passa por diversos processos ao longo de 13 anos, mas ele persevera de tal forma que ele encerra esse ciclo, se tornando o governador da nação mais poderosa daquele momento. E tudo isso aconteceu porque José desenvolveu perseverança. E por causa dessa perseverança, ele resolveu o problema da fome numa nação, salvou a sua família, foi aprovado por Deus, foi mencionado na galeria dos heróis da fé, e hoje é para mim e para você um exemplo de perseverança. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. A pergunta que eu quero responder é: como desenvolver a perseverança e assim me habilitar para as promessas de Deus e para a aprovação de Deus? Primeira direção: tenha uma visão clara da vontade de Deus. Você precisa ter uma visão clara da vontade de Deus. E a história de José é relatada do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo de número 50. É claro que eu não vou ler todo o relato, mas eu vou passar compartilhando com você. Se você puder, abra em Gênesis 37, e vai ser projetado para você também. E eu vou ler do verso 2 ao verso 10, nesse primeiro momento. Diz assim o texto: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Na verdade, Jacó tinha 4 esposas: Lia, Raquel e mais 2 que são citadas aqui. E ele tinha filhos com todas essas mulheres. Seguindo o texto: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Querido, o desenvolvimento da história e da perseverança de José começa quando, em um sonho, que é seguido de outro sonho, Deus projeta para ele a visão de vida para ele nessa terra. Deus disse: você será um grande líder, inclusive será líder sobre a sua família. E José era o 11º filho de Jacó. Não era comum o 11º filho ser o principal líder. Ele teve uma visão da vontade de Deus. E é nessa visão, é se apoiando a essa promessa, que ele conseguiu desenvolver perseverança para, por 13 anos, suportar coisas pesadas, para então se tornar o que Deus havia dito que ele se tornaria. Tudo começa com a fé no plano de Deus para a sua vida. É dessa forma que a perseverança começa. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque essa palavra, de forma alguma, é uma motivação para você forçar a barra para conseguir o que você quer. Essa palavra não tem a ver com você continuar insistindo num erro, em algo que Deus não tem para você, perseverar num relacionamento que Deus já disse que não é para você, num caminho profissional que Ele já disse que não é para você, num ministério que Ele já disse que não é para você, num ambiente que Ele já deixou claro que não é para você. Eu estou falando de ter clareza do que Deus quer para a sua vida, então perseverar nessa visão, até que ela se cumpra. Uma coisa é perseverar no que Deus direcionou, isso é obediência. Outra coisa é perseverar naquilo que a gente quer. Isso é falta de inteligência, que no latim significa burrice, né? É burrice resistir à vontade do Senhor. Não é inteligente isso. Tem coisa que a gente já viu que não deu certo. A gente já sabe que Deus não aprova. Nós já sabemos que não traz paz,
que nos leva a estarmos distantes do que Deus tem para a gente. Ah, pastor, mas se Deus não aprovasse, Ele já tinha tirado isso da minha vida. Sabe, Ele já tinha tirado essa pessoa da minha vida, Ele já tinha me tirado dessa empresa, sabe, Ele já tinha feito esse movimento na minha vida. Querido, entenda uma coisa, eu queria que você realmente prestasse atenção nisso. Nem tudo que Deus permite, Ele também concorda. Tem coisas que Deus permite pela sua insistência, mas Ele não coloca a mão sobre aquilo, Ele diz, você quer ir? Então vai, só que eu não vou com você. É mais ou menos o que acontece quando o povo se tornou idólatra. Moisés está descendo do Monte Sinai e Deus fala, já que o povo quer promessa, quer terra prometida, mas não quer me levar a sério, então fala que o povo pode ir. Só diz uma coisa, eu não irei com eles. Porque se não for do meu jeito, eu não vou. Eu não vou. Tem coisa que a gente entra, mas que Deus não foi com a gente. Tem coisa que entrou na sua vida que foi você que colocou. E tem coisa que ainda não saiu da sua vida porque você não decidiu tirar. Porque Deus não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Se você está entendendo, fala, eu estou, pastor. Não vai fazer. Então, perseverar em quê? Na vontade de Deus. Pastor, mas isso é bem complexo, porque eu ainda não tenho clareza do que Deus espera para mim. Deixa eu te ensinar uma chave que vai te levar a um outro nível de intimidade com Deus. Enquanto você não tem clareza sobre a vontade específica de Deus para algumas áreas da sua vida, comece a obedecer à vontade geral de Deus, aquilo que você já sabe. E quando você obedecer à vontade geral de Deus, a vontade específica dele, cada vez ficará mais claro. O que você está falando, pastor? Deus disse, José, você vai ser um grande líder. É essa a minha vontade para você. Mas ele não disse de qual nação seria, ele não disse quanto tempo levaria para isso acontecer, ele não disse como que seria o processo, ele só disse que ia acontecer. Então José começa a obedecer esse processo, mesmo sem ter clareza de tudo que iria acontecer. E é isso que eu e você temos que fazer. Você precisa começar a obedecer à vontade geral, para então ter clareza sobre a vontade específica. Pastor, do que você está falando? Vou dar uma clareza para você. Qual é a vontade geral de Deus? A Bíblia diz que é a vontade de Deus que vocês sejam santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não posso querer a resposta para uma questão profissional enquanto eu não obedeci vivendo uma vida de santidade. Sabe o que a Bíblia diz também? Que Deus espera que eu e você sejamos gratos. É vontade do Senhor que vocês sejam agradecidos. Deus nunca vai revelar algo novo enquanto você nem foi grato ainda por aquilo que Ele já fez. Então, santidade e gratidão. Sabe o que a Bíblia diz também? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, antes de Deus responder certas questões específicas, você precisa decidir caminhar por uma vida de obediência. Que você creia, que você se batize, que você sirva no reino de Deus, e quando você perseverar na vontade geral, a vontade específica ficará cada vez mais clara. Tem alguém me entendendo, gente? É a resposta de Deus para você. Persevere no que Deus aprova e desista daquilo que Ele reprova, em nome de Jesus. Segundo princípio para você desenvolver perseverança, entenda que primeiro Deus forja o caráter, para depois entregar a promessa. Primeiro, Deus forja o caráter, e depois Ele entrega a promessa. Olha os versos 23 a 28, o que nos ensinam. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Muito bonzinho ele. Não ia matar, né, mas ia vender para ser escravo, né? Irmão maravilhoso. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. O que está acontecendo aqui? O treinamento de José começou. Porque Deus disse para ele que ele seria um grande líder. Um grande líder. Inclusive, o texto conta claramente que, nesse processo todo, Jacó
o pai de José presenteou ele com uma túnica especial, uma túnica colorida. O que representava isso? Essa túnica era usada pelos líderes de clãs. Jacó era o líder de um clã. Os líderes de clãs eram aqueles que tinham a bênção do Senhor, eram os maiores herdeiros de suas famílias, eram aqueles que ditavam o rumo dos acontecimentos. Então, o que Jacó estava dizendo para José indiretamente era: apesar de você ser o meu 11º filho, eu vou tratar você como meu primogênito. Você vai ser o líder, é você que vai ter a bênção e é você que vai fazer a coisa acontecer. Então, o texto conta que ele não encontra os irmãos no lugar que Jacó disse para ele encontrar. Quando Jacó fala, vai encontrar seus irmãos, ele vai para uma região e ele não consegue encontrá-los. E aí o que acontece? O texto conta claramente que ele segue para uma outra direção e quando ele está chegando, os irmãos que já estão incomodados com ele começam a pensar em algumas ações para tomar com José. A primeira coisa que eles pensam é: a gente não gosta dele. A segunda coisa que eles pensam é: ele está vindo com aquela capa, com aquela túnica. Isso quer dizer que o nosso pai fará dele o líder, o primogênito. A gente não está gostando disso, não. Vamos resolver, vamos matar, e aí o pai escolhe outro e está resolvido para a gente. Mas tinha um terceiro motivo também que movimentou eles nessa direção. Eles tinham inveja de José. E eles sabiam que José contava algumas coisas que não deveria contar para o pai. Então eles disseram: era para a gente estar naquele lugar e agora a gente está aqui. Ele vai contar para o nosso pai, nós vamos resolver isso agora. Só que tinha um chamado Rubem que disse: vamos matar não, vamos jogar no poço. E a intenção dele era resgatar José depois. Eles jogam José no poço, enquanto o Rubem sai e passa uma caravana de ismaelitas, eles vendem José por 20 ciclos de prata, mais ou menos R$700 hoje, para ser escravo. É o que eles fazem naquele momento. Eles vendem o seu irmão como escravo. E aí eu te pergunto, Deus disse que ele ia ser um grande líder, ele ia ser o cara, mas agora ele se tornou escravo. Será que Deus se enganou? Sabe quando Deus fala assim: eu vou fazer isso na sua vida, vou restaurar o teu casamento. Você chega em casa do culto, teu marido fala: ó, já arrumei as coisas, estou indo embora. Aí você fala: eu me enganei. Eu disse que eu vou ser um grande pastor, mas nessa semana 3 pessoas foram embora da minha célula. Deus disse que a tua empresa vai prosperar, mas do nada romper um contrato que era o principal contrato da tua empresa. Será que eu entendi errado? Será que não está funcionando? Será que eu me confundi? José começou o seu treinamento porque ele começou a entender que entre a visão da promessa e o cumprimento dela existe algo chamado tribulação. Irmão, tribulação é o nome que Deus dá ao que nós chamamos de processo. Deus não gasta tempo preparando a promessa. Ele gasta tempo nos preparando para a promessa. Ele vai nos habilitando, nos forjando. E eu tenho certeza que José não estava pronto para ser governador do Egito ainda. Por quê, pastor? Porque ele tinha alguns traços no caráter dele que um governador, um líder de uma nação poderosa não poderiam ter. Que traços eram esses, pastor? Primeiro, José era um mimadinho, filhinho de papai. Como é que um mimadinho, filhinho de papai, vai ser governador da maior nação do mundo? Não tem como. Então ele foi arrancado dos braços do pai. Foi lançado para fora do ninho, para virar homem. Porque se não virasse homem, não dá para ser. Outro motivo, ele era totalmente desajustado na relação com os irmãos. Os irmãos o odiavam, não conseguiam ter uma conversa amigável com ele. E, inclusive, o pior é que no texto que nós lemos no início, conta que José ficava prestando atenção no que os irmãos estavam fazendo para depois ir contar para o pai. Ele era dedo duro. Meu Deus do céu, ia contar tudo para o pai. E a coisa vai piorando, porque José também falava demais, irmão. Ele teve 2 sonhos, e nesse sonho Deus estava dizendo: você vai ser um grande líder, você vai liderar sobre os seus irmãos. Aí ele, muito inteligente, ele chega para os irmãos e fala que Deus falou que eu vou mandar em vocês. Entendeu? Fala demais, irmão. Nem tudo que Deus fala com você, você tem que contar para os outros. E às vezes você está contando o sonho que Deus disse para você, e isso está atrapalhando o teu caminho. Para que ele faz isso? E piora, porque ele conta o primeiro sonho e a coisa não dá muito certo. Aí ele tem um segundo sonho e ele conta de novo. Meu Deus do céu. Complicado demais.
muito complicado. Ele era muito ingênuo, porque quando ele vai encontrar os irmãos, ele poderia ter ido com qualquer roupa, irmão, menos com aquela túnica. Mas ele decide com aquela túnica. E aí, quando ele está chegando, os irmãos dizem, pronto, papai escolheu ele para ser o líder. Então a coisa apertou ainda mais, ainda era ingênuo. Ele achou que eles iam dizer, nossa, que legal, José. Você vai passar à frente de todo mundo e vai ser o cara. Ingênuo demais. E mais para frente você vai perceber que José também era rancoroso. A minha pergunta é, como é que um mimadinho, pão duro, falastrão, ingênuo, rancoroso, assumiria o governo de uma grande nação, de uma potência mundial? Mas aí eu trago essa pergunta para mim e para você. Como é que a gente vai acessar o que Deus tem para a gente se tem alguns traços do nosso caráter que podem minar o nosso sucesso e as bênçãos que o Senhor tem para a gente? Por que a gente acha que Ele vai dar a visão e logo vai vir a realização? Por que quando o processo se levanta, por que quando as tribulações se levantam, a gente pensa que Deus se enganou? É uma pergunta. Como que você alcançará o que Deus tem para você se você continuar sendo como você é hoje? Se você tiver comportamentos que você ainda cultiva na sua vida, mas que Deus não aprova? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é parar de resistir a mudanças no nosso caráter que Deus está fazendo. Quanto mais você resiste ao tratamento de Deus, mais você retarda o cumprimento das promessas. E esse é um fato inegociável. Por que muitas vezes ainda insistimos em temperamento, comportamento, em formas de pensar e agir que minam o nosso sucesso? Muitas pessoas perguntam por que eu estou passando por isso, mas eu quero te dizer que as tribulações são processos necessários para nos habilitar para receber as promessas. Você já percebeu que de vez em quando surgem umas crises em áreas da nossa vida, umas reviravoltas inesperadas? A gente passa por umas lutas que nós pensamos assim, meu Deus, como é que isso aconteceu? Mas estava tudo certo, de repente tudo saiu do controle. E a gente pensa assim, do nada aconteceu. Irmão, nenhuma reviravolta acontece do nada. Em algum momento nós não percebemos o que deveríamos ter percebido, ou ignoramos aquilo que percebemos. Fizemos pouco caso, não levamos a sério. Eu te garanto que nenhum grande problema surge do nada. Toda tempestade ela vem antes com gotas de chuva espaçadas, até que ela se torna uma grande tempestade. Algo você não percebeu ou você ignorou no processo, e isso abriu caminho para que esse problema se levantasse, porque as crises apenas denunciam brechas que não estávamos percebendo ou estávamos ignorando. Quem é que está entendendo, gente? Gente que disse, a pandemia acabou com a minha empresa. Não foi a pandemia, não. A pandemia só sinalizou que tinha algumas coisas na sua empresa que não estavam alinhadas como deveria. E aí a coisa apertou. E a gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes nós enfrentamos um problema sério num relacionamento. Às vezes é um ataque à nossa reputação. Às vezes é uma reviravolta financeira, profissional, às vezes até mesmo na saúde. Às vezes você viu uma pessoa elogiar teu marido e ele gostou e isso te revoltou. É claro que te revoltou. Mas também te fez perceber que tem meses que você só reclama dele, você não faz um elogio. E aí, esse acontecimento é que chamou a atenção. Oportunidades que percebemos. Querido, eu quero trazer uma definição para as tribulações. Tribulações são sinalizações de Deus, revelando que não estamos preparados para receber o que Deus deseja confiar ao nosso cuidado. Tribulações. O próprio Jó disse, se provado eu for, sairei eu como ouro. O ouro vai sendo refinado para que as impurezas sejam eliminadas e ele se torne cada vez mais valioso. E as tribulações que nós enfrentamos, na verdade, são obras do Espírito Santo que vão nos exprimindo, nos refinando, para que então saia o ouro, as promessas, a nossa melhor performance, o nosso melhor nível, a nossa melhor relação com Deus, a nossa melhor forma de viver. Quem é que está entendendo, gente? É por isso que Tiago diz que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês se tornem maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, as tribulações que são acompanhadas da perseverança vão trazendo maturidade para a nossa vida, integridade. E então nós estamos preparados. Paulo diz que as tribulações produzem perseverança e um caráter aprovado. As tribulações vêm para tratar o nosso caráter. E eu queria te dizer uma coisa,
Deus não entrega promessa para quem não permitiu que o seu caráter seja tratado. Não entrega. E o tratamento de José estava apenas começando, porque a coisa dava a apertar muito mais. Terceiro princípio, honre a Deus em qualquer condição e situação. Honre a Deus em qualquer condição e situação. Agora eu vou para o capítulo 39. E eu te encorajo nessa semana a ler Gênesis de 37 a 50. Porque é todo o relato e ensina demais a gente. Esse é o maior relato bíblico sobre perseverança. É o maior relato. Eu vou ler os versos 2 a 4, depois o verso 9. Olha o que está escrito. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Verso 9 agora. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmãos, José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, o filho bastardo de Abraão. Essa caravana chega no Egito e vende José para o capitão da guarda de Faraó, Potifar é o nome dele. E quando José chega nas propriedades de Potifar, ele trabalha com tanta excelência e dedicação que ele começa a prosperar, ele começa a chamar a atenção. Então Potifar chega para ele e diz: você vai trabalhar dentro da minha casa agora. E ele percebe que com o trabalho de José e com a presença de José, agora Potifar começa a prosperar de uma forma sobrenatural. Porque só de José estar na casa dele, ser um cara tão excelente, as coisas começam a avançar. Então ele fala: José, é o seguinte, você vai ser o administrador da minha casa. Só eu que mando mais que você, ninguém mais. Só não toca na minha mulher. Quando o cara fala sobre isso, já devia saber como é que a mulher era, né? Mas isso aqui é só um acréscimo, não está na Bíblia não. Tá bom? E ele fala isso. E ele fala isso diretamente. E José começa a trabalhar com tanto zelo, com tanta dedicação, com tanta honra a Deus, que ele começa a chamar muita atenção. A minha pergunta para você é: o que é que você faria se tivesse sido traído por 10 dos seus irmãos e vendido como escravo para uma nação estranha? Como é que seria a tua atitude? Se você estivesse diante de uma injustiça tão pesada, tão complicada, se você não estivesse no lugar que você gostaria na sua empresa, no seu ministério, na sua vida familiar, como é que seria a tua atitude? A atitude de José foi uma atitude de honra. Você não vê José murmurando, reclamando. José não é daqueles que a porta fechou, ele falta no domingo, ele não vai mais à célula, ele entrega o ministério, ele desiste de tudo, ele diz: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não existe. Não. Ele era um homem que decidiu viver com fé e excelência. Ele honrava a Deus em tudo que ele fazia. Posso trazer aqui uma visão mais contemporânea do pensamento de José? Eu imagino que ele pensava assim: se Deus disse que eu vou beber suco e o que eu tenho na mão é limão, então vou fazer uma limonada. Vou fazer a limonada. Eu vou dar o meu jeito. Vai ser a melhor limonada da terra. Eu vou dar o meu melhor. E esse cara, ele era diferenciado, porque como filho se tornou o predileto. Como escravo se tornou o administrador da casa do capitão da guarda de Faraó. Depois, quando ele vai ser preso, ele se torna o chefe da prisão. Pensa num cara excelente. Hoje eu conversava com o irmão dessa igreja, que eu falei assim: cara, você é que nem José. Onde você está, prospera. Esse irmão foi fazer uma viagem, aí estava no aeroporto de Paris, aí chamaram ele para a sala VIP, chegou na sala VIP, foi sorteado para ganhar um monte de perfume francês, ele e a esposa, e ainda falaram aqui: ó, você ainda tem aqui direito a essas compras aqui com desconto. Do nada. Falei: meu irmão, vou andar contigo, que onde você vai? Meu Deus do céu. Gente que encontra graça aos olhos do Senhor, graça aos olhos do Senhor. Pensa num cara excelente, excelente demais. Sabe qual é o problema de algumas pessoas, querido? A promessa de ser melhor sempre depende de condições melhores.
Então dizem assim: quando eu ganhar tanto, eu vou ser fiel dizimista e ofertante. Quando o meu chefe me der essa oportunidade, eu vou chegar antes do horário e vou sair depois do horário. Sabe, quando me deram uma oportunidade nessa igreja, aí conta comigo. Quando for como eu quero. E esse é o problema, essa é a diferença entre os que perseveram e os que conquistam o que Deus prometeu e aqueles que param no meio do caminho. Qual a diferença, pastor? O primeiro grupo é fiel no pouco, por isso Deus os coloca sobre o muito. Mas o segundo grupo sempre fica assim: quando a situação melhorar, quando a condição melhorar, então eu vou fazer o meu melhor. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: não são as nossas condições que definem o nosso destino, mas são as nossas decisões. São as nossas decisões. E José decidiu honrar a Deus. Honrar a Deus. Deus espera o teu melhor agora. Primeiro você tem que ser, para depois ter. Primeiro eu tenho que ser, para depois ter. Antes de Deus confiar, talvez uma igreja ou teu pastoreio, Ele confia uma célula. E dependendo do que você faz ali, Deus vai ampliando a bênção dele sobre a sua vida. Antes de ter uma mega empresa do jeito que você quer, de repente, Ele te faz um funcionário de uma mega empresa. E ali você aprende o processo, e você se relaciona bem, e você faz boas conexões, e quando você abrir a tua empresa, você já está com meio caminho andado. Porque você já aprendeu os processos, já tem conexões, e a coisa vai acontecendo. É assim que Deus trabalha. Antes de Deus confiar algo grande, Ele confia algo pequeno. Antes de Davi ser rei, ele foi pastor de ovelhas. E como diz Eliabe, pastor de poucas ovelhas. Ele matou leão, matou urso, depois matou gigante, então ele se tornou o maior rei de Israel, mas ele perseverou durante todo o processo. Quem é que está entendendo, gente? Quem é que está entendendo, gente? Meu Deus! Posso melhorar ainda mais a minha explicação? Na visão de José, o que ele estava dizendo era assim: não importa se eu jogo na terceira divisão, ou se eu jogo na Champions League, porque o jogo que eu tenho hoje é a minha Copa do Mundo. Irmão, o que você tem em mãos hoje é a tua Copa do Mundo, irmão. Você tem que dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Pastor, mas eu tenho dado melhor no casamento, tenho dado melhor para os meus filhos, tenho dado melhor no ministério, tenho dado melhor na minha carreira, tenho dado melhor em tudo e a coisa não acontece. Paulo tem uma resposta para isso em Gálatas 6,9, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o que é certo, porque no tempo certo nós colheremos. Mas tem um detalhe: se não desanimarmos. Muita gente ainda não viu o melhor de Deus porque tem desanimado no meio do caminho. Mas se você está desanimado por causa das aflições, a palavra do Senhor para você é: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E que você receba um novo ânimo hoje em nome de Jesus. Mas aí, irmão, a honra de José foi para um outro nível, porque aí ele ainda era jovem, e a Bíblia diz que ele era bonito, e um cara excelente chama atenção, né? Imagina como é que estavam os hormônios daquele menino ali. Aí a mulher de Potifar, né, se interessou por ele, e começou a dar em cima dele. E José resistia, e todos os dias, o texto diz que insistentemente ela dava em cima de José. Era insistente aquela mulher, insistente. E José dizia não o tempo inteiro. Teve um dia que ela mandou os funcionários saírem de casa, para ficar só ele e ela. E aí ela deu o bote final, irmão. O bote final. E aí o texto diz que José fugiu correndo que nem doido, porque tem tentação, que às vezes é tão pesado que não adianta você ficar resistindo, você tem que correr, irmão. Corre do diabo que é melhor. Corre dele, por favor. Aconteceu, sabe o que isso aconteceu? Porque José tinha algo que, se nós quisermos viver o projeto completo de Deus, nós precisamos ter: domínio próprio. Domínio próprio. Salomão diz em Provérbios 25:28 que como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se você não consegue se dominar, você também não está apto a liderar e ter nas suas mãos projetos grandiosos de Deus. Domínio próprio, domínio próprio. Ele resistiu à tentação, e quando ele fez isso, ele estava sinalizando para Deus: ei Deus, eu estou me preparando para a promessa. Da mesma forma, quando você cede à tentação, você está dizendo para Deus: eu não estou pronto para a promessa. Eu não estou pronto para a promessa. Mas sabe o que acontece?
Quando ele corre, ela segura a túnica dele, a roupa dele. E ela inventa uma história, ela diz, ele que deu em cima de mim. E por causa disso, Potifar manda José para a prisão. Então agora, além de ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, e mesmo dando o melhor dele naquela casa, prosperando a casa de Potifar, ele agora é lançado na prisão. Irmão, te falar, não é fácil não, hein? E pior, mais uma vez, assim como foi na terra dele, quando os irmãos ficaram com a túnica dele, banharam no sangue de um animal que eles mataram e disseram para o pai que José tinha morrido. Agora tem outra pessoa que foi injusta com ele, com a túnica na mão, dizendo que ele fez o que ele não fez. Pensa em algo pesado, irmão. E ele foi preso. Só que, irmão, gente excelente é diferenciada, porque no final do capítulo 39 vai contar que ele foi tão excelente e Deus estava com ele, que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E o carcereiro chegou, pegou as chaves da prisão e entregou. José, você que manda aqui agora. Se tornou chefe da prisão, irmão. Sabe aquela pessoa que chega num lugar bagunçado e fala, me dá uma vassoura aí. Vai ficar bonito aqui. Se não era bonito, vai ficar. Foi o que ele fez. E aí, nós chegamos na fase final da história de José. E é esse quarto princípio que eu queria que você anotasse. Não tente interferir nos processos de Deus. Fala para o teu irmão, não tente interferir nos processos de Deus. Agora eu estou em Gênesis 40, versos 14 e 15. Olha o que diz o texto. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. José está na prisão, ele é o chefe da prisão, e de repente chegam mais dois homens, o copeiro e o padeiro do rei. O padeiro, ele era aquele que preparava os pães do faraó. E o copeiro, que era o chefe dos copeiros, ele era o cara que provava o vinho antes de faraó beber. Se tivesse envenenado, quem morria era o copeiro. E parecia que estava havendo algum tipo de conspiração contra faraó. Então ele lança os dois mais próximos na prisão para ele investigar essa conspiração. E eles chegam lá. E tem um dia que eles estavam tristes. Aí José, vendo o semblante triste deles, ele pergunta, o que está acontecendo? Irmão, ao invés de José estar triste, lamentando, reclamando, mal-humorado, ele se preocupa com a dor dos outros. Irmão, eu quero ser como José. E em nome de Jesus já sou, e você também, amém? Com a dor dos outros. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Eles disseram, a coisa apertou para a gente, mas a gente teve dois sonhos, cada um sonho. E a gente não está entendendo nada. Aí José falou, aqui, Deus, se quiser, ele me dá a revelação desses sonhos. Vocês querem? A gente quer. E ele revela o sonho, começa com o copeiro. Ele diz, aqui, esse sonho significa que em 3 dias, você vai ser chamado até faraó e ele vai te restituir ao cargo. Aí o padeiro ficou empolgado, falou, notícia boa vem para mim também. E o meu sonho? Aí José fala, então, para você é meio diferente. Em 3 dias você vai ser executado, você vai morrer. Pesado demais, complicado. Só que aí José, sabendo que o copeiro, que era chefe dos copeiros, em 3 dias estaria diante da liderança mais poderosa do mundo no momento, que era faraó, ele chega para ele e fala assim, aqui, já que eu te ajudei, você vai me ajudar também. Não é assim que as pessoas fazem, né? Te ajudei, você me ajuda também. Você vai fazer o seguinte, quando você chegar lá em faraó, você vai dizer que eu interpretei o seu sonho do jeito certo. E você vai dizer para ele que eu estou aqui, sabe por quê? Porque me arrancaram a força da minha terra. E eu também estou na prisão, injustamente, eu não mereci estar nesse calabouço, é o que ele diz. O que José tenta fazer? Pela primeira vez, ele tenta encurtar o processo para a promessa, através da própria interferência dele. Eu acho que teu nome é José também, né? Às vezes a gente parece com ele, né? José, né? Sabe quando a gente quer dar um jeitinho para resolver o problema, usando as nossas conexões, a força do nosso braço, os nossos contatos, para tentar encerrar logo esse processo difícil que a gente está passando, para resolver logo esse problema. E sabe o que acontece? O chefe dos copeiros chega diante de faraó e ele fala de José? Não, ele se esquece de José. Pastor, aliás o texto diz assim, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Além de não lembrar, ele esqueceu.
Para mim é a mesma coisa, né? Mas ele enfatiza, né? Esqueceu. Será que ele teve amnésia? Foi não. É que não era o momento dele ser lembrado. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Pare de tentar interferir nos processos de Deus na sua vida. Para de tentar forçar a barra. Para de tentar fazer mais do que você deveria fazer. Para de tentar fazer o que só Deus pode fazer. Faça a tua parte. Ele não entregará a promessa enquanto Ele não aprimorar o teu caráter. Enquanto você não estiver habilitado. Mas 2 anos depois o copeiro lembra. Pastor, por que não lembrou antes? 3 motivos. Primeiro, se Faraó libertasse José naquele momento, José não ia ser governador do Egito, porque ele interpretou o sonho do copeiro. No máximo, José ia lavar uns pratos no Egito, ia ficar ali, e essa não era a promessa de Deus para ele. E às vezes você quer antecipar umas coisas, e você vai acabar recebendo algo menor do que o projeto maior que Deus tem para você. Você está pegando aí, querido? É por aí. Mas tem o segundo motivo, porque José não estava pronto. Alguns traços do caráter dele já haviam sido forjados, mas José ainda sentia demais as dores da vida. Ele fala, exclamando ao copeiro, fala para ele que eu fui arrancado à força da minha terra. E eu fui lançado injustamente nesse calabouço. Está doendo, está doendo. José estava amargurado, uma raiz de amargura. E tem coisa que Deus não dá para quem não é sarado. Tem coisa que Deus só dá para quem já é sarado, já é liberto em nome de Jesus. E Deus quer te sarar hoje em nome de Jesus. Mas se você ficar falando do que aconteceu em 1979, irmão, você nunca vai viver o que pode acontecer em 2023. Porque a amargura ainda está presente. Mas tem um terceiro motivo. Se o copeiro lembrasse de José, porque José disse naquele momento, José passaria a confiar na força do braço dele e em homens, em mãos humanas. Então Deus fez José esperar 2 anos, para que José entendesse que na vida de quem é fiel a ele, quem abre e fecha portas é ele. Se ele decidiu que a porta vai ser aberta, ela será. Se ele decidiu que a porta vai ser fechada, ela será. Ele sabe o momento certo, o lugar certo, a hora certa. Esse é o nosso Deus. Mas ainda não era o momento de José. Mas em penúltimo lugar, tenha certeza de que Deus nunca se esquece dos seus. Tenha certeza de que Deus nunca se esquece dos seus. Pastor, mas meu chefe me esqueceu. Mas aquele parceiro da minha empresa me esqueceu. Mas o meu líder me esqueceu. Deus não esquece. Capítulo 41, versos 39 a 41. Olha o que está escrito. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Queridos, 13 anos depois que ele teve a visão de Deus, e 2 anos depois que ele pediu ajuda ao copeiro, faraó tem um sonho. E nesse sonho, ele se assusta. E ele pede aos sábios do Egito para que interpretem o sonho, mas ninguém conseguia interpretar. E ele fica desesperado, perguntando quem é que vai me ajudar. Aí o copeiro é lembrado por Deus de um homem chamado José. Ele fala: ele revelou o meu sonho, traz ele aqui que ele deve saber. Então o faraó manda chamar José. E José chega diante dele. E se você assiste Superbook com as suas filhas que nem eu, você vê que é emocionante esse momento. E ele se barbeia todo, fica bonito. E ele chega diante do faraó e o faraó fala: aí, disseram que você vai interpretar o sonho, você vai? Aí ele diz: se Deus quiser eu vou. E ele conta o sonho. E aí José diz assim: olha aqui. Antes ele tinha palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Quando Deus te dá uma impressão e uma revelação sobre algo ou sobre alguém. Mas naquele momento ele recebeu uma palavra de sabedoria, que é quando você recebe uma impressão, uma revelação sobre algo ou sobre alguém, e Deus te capacita para aconselhar essa pessoa. É um dom diferente. Naquele momento ele recebe a palavra de sabedoria, e ele diz: olha aqui, virão 7 anos de muita fartura, que serão seguidos de 7 anos de uma escassez tão grande, que nós vamos até esquecer dos nossos anos de fartura. Então, levante pessoas capacitadas para administrar o reino.
para que estoquem 1/5 de tudo que for produzido ao longo dos 7 anos de fartura e nós estejamos preparados para os anos de escassez. Aí Faraó começa a pensar, mas quem que vai saber fazer isso? Aí na hora, Deus fala, está na tua frente, miserável. Está aí. Aí sabe o que ele diz para José? Aqui, você está liberto da prisão agora. E outra coisa, você vai ser o governador do Egito. O governador. José, deixa eu falar uma coisa, está escrito, você que vai mandar, eu só estou acima no trono, mas quem manda é você. Você que manda. Ele pega um anel e sela José como governador. Sabe por que isso aconteceu? Porque não importa se leva 1 ano, 2 anos, 13 anos ou 50 anos, Deus nunca se esquece dos seus. Ele nunca se esquece dos seus. Mas sabe qual é o problema? Muitos confundem ser esquecido pelos homens com ser esquecido por Deus. Não se confunda com isso. Deus não se esquece de nós. Em Isaías 49:15 ele diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ela ainda amamenta, o que é algo completamente absurdo, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus apela para o mais alto nível de amor sacrificial que existe, que é o amor de mãe. Ele diz, se esse amor falhar, o meu amor não falhará, porque eu não esqueço dos meus. Ele se lembrou de José, e ele se lembra de você, porque ser esquecido pelos homens não é o mesmo que ser esquecido por Deus. Em Hebreus 6:10 está escrito, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não diz apenas que ele não esquece, mas ele não é injusto em esquecer. Não deixe que o diabo te confunda, te levando a pensar que Deus está se esquecendo de você, que Ele não está te vendo no Egito, que Ele não está te vendo no calabouço, que Ele não está te vendo nas dores que você vive na sua família. Deus não se esquece dos seus. Há uma promessa, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É uma promessa. Mas tem uma última direção. Dê nova identidade às suas dores. E é lá no capítulo 41, versos 50 a 52. Irmãos, olha esse momento. Antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Primeiro que ele casou com a filha de um sacerdote. Casou bem, né? Casou bem. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. José sai da prisão, se torna governador, ele se casa e ele tem 2 filhos. E esses 2 filhos representam a nova estação da história dele. O primeiro se chamava Manassés, que significa Deus me fez esquecer de toda a dor que eu passei. E o segundo significa, que é Efraim, Deus me fez prosperar. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro a gente esquece e depois Deus prospera a nossa vida. Tem coisa que ainda não aconteceu, porque você ainda está guardando coisas que você não deveria mais guardar. Deus não vai prosperar quem ainda não se permitiu ser sarado por Ele. Não vai, não vai. E aí os 7 anos de fartura passam e vem uma fome pesada. E todo mundo vai até o Egito para buscar comprar alimento. Porque o Egito estava preparado, né? Quem é que vai comprar alimento no Egito? Os irmãos de José. E agora que ele começou a cantar, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ele cantou sabor de mel nesse momento? Não, irmão. Sabe por quê? Porque José tinha sido sarado através das tribulações e da perseverança dele. No primeiro momento ele não se revela, ele não fala nada, ele manda que busquem o filho mais novo, mas chega uma hora que ele não aguenta mais, ele se revela, e quando ele se revela, os irmãos dele entram em desespero, eles dizem, ele é governador do Egito, a gente vendeu ele como escravo, ele vai acabar com a gente. Olha o que José diz no capítulo 45, verso 5, agora não se aflijam, nem se recrimirem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Irmão,
Só entende o propósito quem persevera no processo, irmão. Eu sei que parece frase de coach, irmão. E eu não tenho nada contra coach. Mas é o que esse texto nos ensina. Só entende o propósito quem persevera no processo. É assim que funciona. É assim que acontece. E naquele momento, ele entendeu que Deus havia permitido tudo isso na vida dele. Sabe por quê? Para que ele fosse à frente dos irmãos para o Egito, se tornasse governador e agora matasse a fome da família dele. Olha isso, irmãos. Olha isso. Ele resolve o problema da fome de uma nação. Ele salva a sua família. Sabe por quê? Porque nesse momento José não era mais um filho mimado, não era mais um dedo duro, não era mais um falastrão, não era mais um ingênuo, não era mais um rancoroso. Ele estava pronto para receber a promessa de Deus. Ele então leva a sua família para perto dele. E chega uma hora que Jacó, o pai dele, morre. E quando Jacó morre, os irmãos entram em desespero, porque eles pensam assim: José só não matou a gente porque o papai estava vivo, mas papai morreu agora, não tem mais motivo. Aí José fala assim: irmão, Gênesis 50, 19 e 20, olha o que está escrito. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele diz: fica tranquilo, se vocês tiverem que pagar alguma coisa, é com Deus aí. Mas todo o mal que vocês fizeram a mim, Deus tornou em bem. Sabe, querido, quem persevera no meio das tribulações, termina como José, exaltado, glorificando a Deus, celebrando as vitórias, curado, sarado, tratado. Uma pessoa que realmente está preparada para acessar o projeto completo de Deus. Hoje, eu sei que talvez muita coisa tenha se parecido com o que você vive, e que bom, porque eu declaro que aqueles que desenvolverem perseverança como José desenvolveu, vão terminar vivendo e acessando o projeto completo de Deus para as suas vidas. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Mas para isso, eu preciso orar com você. Porque antes de desenvolver perseverança, eu preciso começar com a fé. Eu preciso começar com a fé. A fé em Deus, a fé no Filho de Deus. Eu preciso ajustar a minha caminhada de fé. Eu preciso ajustar a minha vida. Eu preciso, se hoje vejo que estou vivendo longe da vontade de Deus, eu preciso hoje dizer: Deus, tá bom, eu já entendi, tá na hora de eu entrar no teu processo, tá na hora de eu viver a tua vontade, tá na hora de eu ajustar o que eu tenho que ajustar. Eu quero orar com todos que hoje reconhecem que precisam começar uma nova etapa de fé com Jesus, o Deus das promessas, o Senhor da história, aquele que não se esquece de você. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com toda a igreja. Aliás, todos podem repetir essa oração, não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do coração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu entendo que tribulações fazem parte da vida, e que se eu perseverar nelas, eu acessarei tudo que o Senhor tem para mim. Hoje eu reconheço que tenho resistido à tua vontade, e por isso te peço perdão pelos meus pecados, mas hoje te convido para me conduzir na direção de todas as promessas que o Senhor sonhou para mim. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém.